Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo vai ser um pouco desabafo. De repente alguém tá passando a mesma coisa que eu, deixei aqui nos comentários. E vamos lá, vou dar a vinheta. Então gente, eu tô fazendo esse vídeo porque eu não aguento mais escutar pessoas perguntando pra mim quando eu vou ter filhos, quantos filhos eu vou ter, ou qualquer outra coisa do tipo. Se uma pessoa toma uma decisão, não é você que vai convencer a pessoa de tomar outra decisão, sabe? E isso é muito importante, o que eu vou conversar aqui agora, porque eu vejo que muita gente não sabe tratar desse tema. Esse é um tema bem complicado, e eu quero dar a minha opinião sobre isso, eu quero dar a minha experiência sobre isso, o que eu odeio nisso, né? Bem, pra começar, eu não odeio criança. Odiar é uma palavra muito forte, como diz a minha mãe. Mas eu não gostaria de estar com uma criança 24 horas por dia, isso é verdade, né? Gente, ter um filho é você ter uma responsabilidade a mais na sua vida. Uma responsabilidade que você não tinha antes e que você vai, a partir de agora, ter. E, gente, uma criança não é como se fosse uma parte de você, tá entendendo? Uma criança é só uma outra pessoa. E isso já é muita coisa, gente. Isso é um ser humano que tá nascendo. Você não sabe nem se esse ser humano tava querendo realmente nascer, né? Você não sabe de nada dessa pessoa. Então, ela vai crescer, você vai ensinar as coisas que você acha que é certo pra essa criança. Essa criança pode se tornar, eu sei lá, um Hitler da vida, ou qualquer outra coisa. Eu tenho certeza que a mãe do Hitler não se orgulha exatamente do que ele fez, ou seja lá, de qualquer outro ditador. Tá, aí você vai falar, nossa, tá exagerando também. Tá, esse é só um dos motivos. Esse não é... Pode ser que o seu filho seja também um Einstein, você se orgulhar do seu filho. É óbvio que sim. Mas eu não tenho essa responsabilidade de botar uma pessoa no mundo, então eu também não tenho essa responsabilidade de que essa pessoa seja uma pessoa boa, entendem? Outra coisa, quando eu era criança, eu passei por muita coisa que a maioria das pessoas não sabem. Como, por exemplo, eu já pedi comida na rua com a minha mãe. E isso é uma coisa que marca muito uma criança, principalmente aqui na cabeça, sabe? Você fica com aquilo, essas imagens voltam na sua cabeça. Você sabe que você não teve uma vida fácil, você sabe que muitas vezes você não desejou ter nascido por ter uma vida difícil. E por parte, sim, é culpa dos pais, porque você não pediu pra nascer, e a irresponsabilidade foram deles, entendeu? De você tá passando por tudo que você tá passando agora, também é responsabilidade do pai de vocês, entendem? Eu já morei em 1000 casas, eu já morei na casa da minha tia, eu já morei na casa da minha avó, já morei com a minha mãe somente, já morei com meu pai somente, já morei com os dois juntos quando eles ainda eram... quando eu era bebê, claro. Eu vou falar pra vocês que é horrível você ficar trocando de casa o tempo todo, na minha opinião. Quando eu trocava, eu sempre tinha um pensamento positivo, eu pensava assim, não, vai ser melhor agora. Mas às vezes era pior e eu não sei se eu sou muito aberta a grandes mudanças na minha vida. Não que eu não goste de desafios na minha vida, gente. Eu amo desafio, eu gosto que tenha um pouco de dificuldade, senão não teria nem sentido muito a minha vida, diria assim. Eu gosto de um pouco de dificuldade, porque tudo que é feito com dificuldade, na hora que você recebe, é aquela felicidade, sabe? É aquela adrenalina que vem no seu corpo, você fala, eu dei tudo e agora eu consegui, entendeu? Mas pode ser que pra uma outra pessoa, entendeu? Que tá, de repente, assistindo até esse vídeo aí, sentado no sofá, pensando assim, caraca, por que eu não nasci numa família rica, sabe? E eu poderia estar fazendo tantas coisas agora, né? Tá entendendo? Então é complicado. É uma outra pessoa, você não sabe o que passa na cabeça da outra pessoa. É bem estranho isso. Outra coisa, eu adoro trabalhar e viajar. Então eu não tenho uma criança em planos. Como que eu posso trabalhar, viajar, estudar com uma criança? Isso é impossível. Aliás, até é possível, mas eu não vou fazer todas as minhas coisas 100% do jeito que eu gosto de fazer. Porque uma criança, gente, é outra vida. Isso não é um cachorro.
Nem um cachorro, se você comprar, nem um cachorro, se você comprar, você tem que ter a responsabilidade de cuidar dele, de limpar o cocô dele, de ver se ele tá doente. Nenhum cachorro é assim. Então, até se você quiser ter um cachorro, você tem que ter responsabilidade. E uma criança é muito mais que isso, né? É muito... Você tem que ficar com essa pessoa exatamente 18 anos da sua vida. São 18 anos que tem que cuidar obrigatoriamente dessa criança. Pensa nisso. E outra coisa que eu escuto muito das pessoas falando pra mim, que me deixa muito irritada, que não faz o menor sentido. As pessoas chegam pra mim e falam assim... Então, quando é que você vai ter filho? É exatamente isso que as pessoas falam. Porque elas acham que o fato de eu estar casada significa que eu queira ter filhos, que eu seja obrigada a ter filhos. Isso não é obrigação de quem é casado ter filho, gente. Pelo contrário, tem tanta gente que é tão feliz casada a vida inteira, não tem um filho, tá entendendo? Não é desculpa, tá entendendo? Aí a pessoa fala assim, como assim? Você não quer ter filho? Eu falo, eu não tô afim de ter filho, eu não quero ter filho. Aí a pessoa fala assim, tá, mas isso aí vai mudar quando você ficar mais velha. Gente, eu não sei. A cabeça do ser humano, ele muda bastante com o tempo. Isso é verdade. Eu não sei se eu vou querer realmente ter daqui a 30 anos. Mas o meu sentimento de agora é que eu não quero ter, nem agora e nem depois. Tá entendendo? Então, se eu tomei a decisão que eu não quero ter, só respeite ela, sabe? Não tente ficar mudando a minha decisão e fazendo perguntas do tipo, tá, e por que você vive? Qual o seu objetivo de vida? Pra que você vive? Gente, se o objetivo de vida fosse ter filho, quem não pode ter se mata? É isso mesmo que eu entendo? Que eu tô entendendo que as pessoas estão falando pra mim, tipo, se mata? Outra coisa, eu só tenho 20 anos, eu não sou obrigada a ter filho. Eu sou muito nova também. De novo, não é porque eu sou casada, isso aqui é principalmente o pessoal que tá na Alemanha, né? Não é porque eu tô casada que eu tenho que ter filho. Futuramente também não. Assim... O pessoal que é mais exagerado é o pessoal do Brasil, que vem perguntar quando que eu vou ter filho, que eu já tô casada. E o pessoal daqui, tipo, pergunta se eu vou ter futuramente, e eu respondo que não, e eles ficam extremamente chocados com a situação de eu não ter filho. Tipo, a pessoa pergunta qual a motivação da sua vida. Gente, motivação de vida não é ter filho. Você vive por uma outra pessoa, é isso? Nossa, que motivo mais bosta o da sua vida, né? Desculpa, seu motivo de vida é muito ruim. Outra coisa, eu acho muito, muito egoísta quem fala que quer ter filho e fala assim, mas quando você ficar velha, você vai ficar sozinha. Gente, de novo, uma criança não é um pedaço de você, tá entendendo? Uma criança é só uma outra pessoa com outro cérebro, com outros pensamentos. Essa criança, ela não é obrigada a cuidar de você quando você estiver velho no asilo. Você pode ter consideração pelo seu pai, pela sua mãe, pelo que eles fizeram por você? Beleza, legal. Fizeram mais que obrigação, tá entendendo? Eles não são deuses. Seu pai e sua mãe não são deuses. Eles só fizeram o que tinham que fazer mesmo, sabe? E não fique pensando que quando você vai ter um filho, o seu filho vai ser tudo pra você. Ele vai fazer tudo por você. Isso aí é só ter uns 5 anos. Depois dos 6 vocês vão ver como é que a cabeça da criança muda pra caramba. Como que a criança já começa a pensar, caguei pros meus pais, entendeu? E depois que fica adolescente, eles começam a enxergar os erros que os pais têm e percebem que são praticamente outras crianças tendo crianças. Digamos assim, né? Uma outra coisa que ninguém aborda são problemas genéticos. Isso ninguém aborda e eu acho que isso é muito interessante de se comentar, porque você vai ter um filho, você tá toda feliz, eu vou ter um meu filho, espero que ele venha saudável. Eu duvido que uma pessoa que tenha dito isso tenha feito um exame genético pra ver se tem algum tipo de doença. Eu duvido. Vocês sabem por quê? Um exemplo sou eu.
Eu sempre escutei da minha avó falar assim: eu espero que meus netos nasçam todos saudáveis. A minha avó teve AVC, ela morreu com AVC, acidente vascular cerebral. O que não é comum, mas você pensa assim: ah, mas ela não tinha uma vida tão saudável, ela comia bastante coisa gordurosa. Então, pode ser que tudo isso tenha acarrentado a isso, né? Tem meu pai. Meu pai, com menos de 30 anos, me tem um AVC também, um acidente vascular cerebral. Ele não foi fazer um exame genético pra ver se ele podia ter mais filhos com isso. Ele só foi fazendo e só esperava, orando por Deus, que as crianças viessem saudáveis. E eu me preocupei, porque não é normal que tenham tantos casos de AVC na minha família, e fui fazer um exame genético. E eu descobri que eu tinha herdado uma doença que é dominante, hereditariamente dominante, ou seja, que passa de geração para geração, não tem jeito, que é a deficiência da proteína S, e que se eu não cuidar, se eu não tomar cuidado com a minha alimentação, se eu não cuidar com nada que eu tenho, com a minha vida, eu morro cedo também, entendeu? Então, aí você põe uma criança no mundo que já tem esse problema genético, a pessoa nasce, entendeu? E tem que ficar cuidando de si para que não tenha esse problema, que não morra cedo. Tirando que a minha avó morreu cedo, provavelmente a mãe da minha avó, o pai da minha avó morreram cedo também. O meu pai, eu não sei se ele anda saudável ou não. E eu, se eu não cuidar, eu também vou morrer cedo. É a vida, é triste, mas é assim. E ninguém se preocupa nisso, ninguém se preocupa em fazer nenhum teste, nenhum exame. Só faz o filho e fica orando para que venha completamente saudável. Se você tem uma doença dominante, esquece, a sua criança não vai vir completamente saudável. Aí tem gente que me pergunta: tá, mas e o seu marido, ele não quer ter filho futuramente? Se você não tem as mesmas ideias que o seu marido, não case. Eu sou casada com meu marido e nós temos as ideias parecidas. Então, se eu casei com ele é porque eu sei que ele também não quer ter filho, entendeu? Vocês já perceberam também a porcentagem de casais que se separam exatamente depois de ter um filho? É incrível. O número é enorme. E você pensa assim: ah não, mas aí também não é culpa da criança. É claro que não é culpa da criança. Mas se você tem uma terceira pessoa entre você e o seu marido, que estavam lá perfeitamente perfeitos no ambiente, estava dando tudo certo, e aí vem uma criança, aparece do nada, muda completamente a vida dos dois. Isso é, né, quando os dois estão predispostos a cuidar da criança. Isso quando não é só a mãe que quer cuidar do filho, né? Eu queria falar isso pra vocês, porque pensem muito antes de ter um filho, cara. Eu decidi não ter. Não sou contra quem queira ter, quem sonha em ter um filho. Gente, isso é o sonho de muita gente. E tem gente que paga caríssimo pra ter filhos, sabe? Só que pensa bem nisso. Pensa bem, porque, como eu disse, a criança não é um pedaço de você que tá saindo de você. Não é isso. É só uma pessoa, entendeu? Que às vezes nem queria nascer, tá entendendo? Cuidar pra que isso não aconteça também. Eu falo isso porque eu venho de uma escola particular. Eu fui a única menina da minha classe a terminar o ensino médio sem ter um filho, ou na barriga ou no braço. Isso não é normal, sabe? Não sei se é falta de conversa dos pais, eu não sei se é falta de informação dos próprios pais, porque, sinceramente, na escola você tem informação. Em qualquer lugar você tem informação de como não engravidar. Tem aquela criação mais antiga que os pais não falam nada, eu entendo. Agora, foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Mentira! Vai ver a vida dessa pessoa. Se ela tá falando isso, é porque provavelmente o filho dessa pessoa fica com o avô, a avó, pra pessoa poder sair e curtir. Porque se a criança fica 24 horas com a mãe, ela sabe o preço que ela tá pagando já. Sinceramente. E tudo que ela tá deixando de fazer
porque ela tem filho, né? Ou o que ela tá deixando a criação do filho dela pra depois e fazendo as coisas dela agora. Então, é isso que eu falo. Não fica indo nesses youtubers que tem filho e fica pensando, nossa, a vida dessa pessoa é perfeita. Não é. Isso é só câmera. Isso é só câmera. Depois que isso tudo passa, não tem mais nada. É ela e ela, entendeu? Ela e a criança. Gente, se vocês estão assistindo o vídeo, não se esqueçam de se inscrever. Eu vou contar a última história pra vocês que me deixou muito bolada. E foi quando eu tava fazendo cursinho de alemão. Eu nem era casada ainda aqui. Eu lembro que uma senhora, eu comentei na classe qual era o meu desejo, eu queria muito estudar medicina aqui. Ela na pausa, ela me chamou e começou a conversar comigo e falou assim, ah, então, porque você quer fazer medicina? Mas isso não é uma profissão pra você. E eu já fiquei assim, sabe, mal com uma pessoa chegando pra mim e falando uma coisa dessa. E eu falei assim, tá, por que não? Aí ela falou, não, porque você é mulher, quem vai cuidar dos filhos futuramente? Eu fiquei de cara. Eu deixei ela falando, aí ela falou assim, não, porque o meu filho faz medicina e ele não tem tempo pra nada. O meu filho, ele estuda medicina, ele não tem tempo pra fazer nada. Eu falei assim pra ela, tá. E no meu pensamento eu fiquei assim, tá, não é problema meu que o seu filho não faça papel de homem, que ele tenha filhos por aí e não cuide do filho em casa. Então, eu fiquei mal pelo filho do filho dela, entendeu? Que não tem um pai presente. E eu fiquei mal por ela falar que uma mulher não poderia estudar medicina porque uma mulher tem que ficar cuidando de casa. Assim, era uma mulher que parecia ser bem moderna. Ela era uma romena casada com um sírio. Então eu vi de onde vinha o preconceito. Tá? E vocês entendem de onde vem o preconceito, né? Que eu quero dizer. Então é bem complicado, mas eu deixei levar. Fiquei pensando depois assim, é só uma senhora. É só uma senhora, isso vai passar, entendeu? É só uma senhora que falou isso. Ela não sabe muitas coisas da vida. Fiquei pensando assim. Mas é isso, gente. Não perturbem as pessoas se elas falam pra você que elas não querem ter filhos. Às vezes a pessoa nem tem motivo. Às vezes ela não tem motivo pra ter filho. Então por isso ela não tem. Olha que maravilha. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se alguém se identificou, manda aqui embaixo. Dá o seu joinha. Se inscrevam no canal. Ajudar a crescer aqui. É isso aí. Um beijão. E até a próxima.